Olá, bem-vindos ao Exatamente, episódio 19, aqui comigo, Felipe Feliciano, hipnoterapeuta, ele que é instrutor também dos cursos de hipnose da Omni e realmente uma fera, uma sumidade no assunto e sempre trazendo temas importantes para esclarecer todas as suas dúvidas. Você que manda sugestões para a gente, você que participa, manda mensagens no Instagram do Felipe Feliciano também, sempre participando, agradecer a sua audiência, né, acompanhando cada um dos episódios. Já estamos no episódio 19 do Exatamente. Felipe, prazer estar aqui com você de novo, né? E claro, é sempre uma alegria porque a gente vem trazendo uma série de temas legais, bacanas, e um tema que a gente não pode fugir é essa questão de muitas pessoas ainda confundirem essa coisa. A hipnose, a hipnoterapia substitui outros tratamentos clínicos, médicos, vai substituir o tratamento psicológico, ou a minha sessão como eu psicanalista. Como é que é isso daí? O que a gente pode passar? Ela é uma terapia complementar, não é isso? Ela não substitui nenhuma outra. Sem dúvida. Acho importante trazer esse tema, a gente falar sobre isso, porque muitas pessoas criaram ao longo dos anos essa rusga entre a hipnoterapia e os psicólogos, os psiquiatras, os psicanalistas, enfim. A pessoa, muitas vezes, ela segue fazendo um tratamento psicológico ou psiquiátrico, sendo medicada, né, pelo seu psiquiatra. E isso nada impede dela vir para fazer um processo de hipnoterapia, acessar as questões que incomodam ela, né, que foram às vezes causadas lá pela infância, por traumas e fatos lá da infância, e ressignificar tudo isso. Limpando essas questões subconscientes, sem dúvida, ela vai estar muito mais propensa a evoluir no seu tratamento psicológico ou a ter melhores respostas e um tratamento mais curto com o seu tratamento psiquiátrico, por exemplo, né? E é uma coisa feliz, né, que eu sempre recebo e cada vez mais psicólogos fazem a formação de hipnoterapia, psiquiatras, neurocirurgiões, enfim, das diversas áreas da medicina, vêm fazer a formação, entender como funciona essa terapia alternativa e associar ela aos seus processos de terapia já utilizados. E como a gente sempre fala, Felipe, né, é importante quem está nos acompanhando sempre procurar, né, profissionais realmente que sejam certificados por institutos que tenham um reconhecimento mundial de excelência, qualidade no que fazem e tal, porque como toda função você tem todo tipo de formação, né? E a gente tem as formações que realmente têm consistência e isso traz ao mercado profissionais responsáveis. Eu tenho certeza que você, como uma pessoa que há muito tempo atua como isso, muitas vezes a pessoa de repente veio procurar você por uma questão de alergia. Vamos falar uma coisa simples, que é recorrentemente procurada, né? Jamais acho que você chegou e falou assim, olha, você tomava tal medicação, não tome mais essa medicação agora. Quem fala se você toma ou não toma a medicação é o seu médico. Sem dúvida. Você está ajudando no processo para ela se libertar daquela situação. Isso é muito de responsabilidade do profissional, não é? Sem dúvida. É ótimo você tocar nesse ponto, né, Walter? A hipnose como uma terapia alternativa, a hipnose é tratada como uma terapia alternativa e é aceita pela medicina, é aceita pela psicologia, então ela é aceita por todas essas frentes. Mas a hipnose ela não tem um conselho que a rege, né? Não existe um órgão que tutela quem é apto a praticar a hipnoterapia e quem não é. Então é muito importante mesmo você ir atrás de profissionais certificados em instituições sérias, né, formados por profissionais sérios, porque eles são essa chancela de que você vai ter um trabalho de excelência, de que você vai ter, de fato, responsabilidade, seriedade e ética nessa condução profissional. E uma das coisas principais, que foi isso que você disse, é porque nós, como no meu caso, né, não médico, hipnoterapeuta e não médico, eu não posso nem prescrever, nem dizer para que ele pare de tomar aquele medicamento. A gente sabe na prática que quando você trata o sintoma, a causa, né, o sintoma tende a desaparecer. Uma vez que você trata a causa daquele sintoma, o que originava aquela alergia, como você disse pouco antes, o sintoma tende a desaparecer. E a tendência é que ele deixe de precisar tomar o antialérgico, por exemplo. Mas, sempre que um cliente me pergunta, por exemplo, o que eu digo para ele é:
volte ao seu médico e peça para ele reavaliá-lo. Da mesma forma que eu não sou apto para dizer que aquela pessoa é assim ou assado, né, tem essa patologia ou não, eu também não sou apto a dizer que ele pode parar de tomar esse remédio porque ele já não tem mais essa patologia. Inclusive, isso é um ponto bem interessante e curioso, porque para a hipnose e para a hipnoterapia, o sintoma ou o conjunto de sintomas que nós popularmente chamamos de doença, ele é só um rótulo, né? Ele é só uma caixinha dizendo, se você tem esse sintoma e esse sintoma, você tem essa doença. E essa doença se trata assim, assim, assim. Mas para nós não focamos na doença. Nós focamos na emoção associada àquele sintoma. Então, quando o cliente vem até mim e me diz que é depressivo, por exemplo, eu não tenho a habilidade ou a autoridade para questionar ele se ele identificou sozinho que era depressivo ou se ele foi a um médico receber esse diagnóstico de que é depressivo. Do mesmo jeito que eu não posso dizer que ele é depressivo, eu não posso dizer que ele não é. Então, por essa razão, se ele me diz que se sente incomodado, se sente triste, se sente infeliz, é através e nessa emoção que eu vou me utilizar, que eu vou me apegar para fazer o processo de ressignificação na mente subconsciente. Então, as doenças, elas são caixinhas de sintomas que foram catalogadas pela medicina muito bem para que tivesse um modus operandi, uma forma de se tratar. Né? Mas na hipnoterapia nós não focamos na doença, mas no sintoma associado. Por isso, a gente não pode dizer que tem essa doença ou que não tem. A gente trata a emoção associada sempre. E eu estou dizendo isso porque a procura pela hipnoterapia vem aumentando, né? Até porque muitas pessoas obtendo resultados extremamente positivos, conseguindo se libertar não só de traumas, mas de problemas que estão levando elas muitas vezes a consumir determinados medicamentos ou seguir alguns tratamentos muito demorados, tal. E ela, como auxiliar, né, deixar muito claro isso, porque são vários os pedidos para as mais diversas áreas. A gente falou aqui de um ponto só, que é o processo alérgico, né? Mas tem outros pontos. E é muito importante, né, Felipe, deixar cada vez mais claro isso. Esse diagnóstico que você toma uma medicação ou deixa de tomar, deixa os exames que o médico pedir e o que ele vai ver como diagnóstico, definir isso daí. Jamais um profissional, e se algum profissional de hipnoterapia chegar a falar isso para você, corra dele. Exatamente, porque ele não tem autoridade para isso. É importante a gente deixar isso para as pessoas, não é, Felipe? Sem dúvida. A não ser que você passe por um processo de hipnoterapia com um hipnoterapeuta médico, né? Ele pode associar, e eu tenho muitos amigos, colegas que fazem o processo, são psicólogos, são psiquiatras, por exemplo, né? Ou são neurocirurgiões e utilizam o processo de hipnoterapia em casos que às vezes os recursos médicos dele chegam até aquele limite, né? Eu estou medicando, eu estou fazendo tudo aquilo que a tecnologia médica, né? Os fármacos têm me dito como de melhor para tratar esse caso e eu não encontro formas de melhorar, não encontro avanço. E aí esse profissional acaba utilizando o processo de hipnose associado ao seu próprio atendimento. Isso cada vez, e felizmente, é mais comum de se ver, né? Mas independente se você vai ser atendido por um profissional hipnoterapeuta médico ou não médico, só ouça a recomendação para tomar ou deixar de tomar qualquer medicamento de um médico, e principalmente um médico que já te acompanhe previamente. Felipe, gostaria de fazer mais alguma observação em relação à hipnoterapia, como essa questão do tratamento alternativo, e para as pessoas realmente respeitarem, né, e mostrar o respeito que os profissionais de hipnoterapia têm por todas as outras especialidades, e que a ideia não é que nenhum avance o limite do outro. Sem dúvida. Se tem alguns recados que são importantes para esse episódio do podcast, primeiro de tudo, procure um profissional certificado, qualificado em uma boa instituição de ensino de hipnoterapia, porque ele é a chancela, ele é o conselho, né, daquela atividade profissional, e sempre entenda que, sim, uma vez que você faz o processo, você pode deixar de ter o sintoma e deixar de precisar daquele medicamento, mas quem pode dizer isso é sempre o
seu médico. Dado o recado para você, então, preste atenção quem é que você procura, tá bom? Recado aqui do Felipe Feliciano, do podcast Exatamente, que está aqui justamente para esclarecer todas essas dúvidas. E se você ficou com alguma dúvida ainda, já sabe, né? O caminho, manda aqui mensagem nos comentários ou no Instagram, @FelipeFeliciano. E até a nossa próxima edição, né, Felipe? É isso aí, até o próximo episódio do podcast Exatamente. Vamos aproveitar e mandar um abraço pro Rômulo também? Vamos? Opa, um abraço pro Rômulo, que está sempre editando os nossos vídeos e fazendo um trabalho de ótima qualidade. Se você está vendo aí esse podcast editado com qualidade excelente, é porque tem um profissional também por trás que edita esses podcasts, vai lá e monta todas essas cenas aí para você receber esse conteúdo de grande valia. Valeu, gente. Até a próxima. De abraço, tchau, tchau.